E aí pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o respeito não voltou, tá? Antes de tudo, você que está assistindo Baixo da Grama, assiste o vídeo até o final, compartilha, curte, se inscreve no canal e vamos começar com o vídeo. Eu tenho um pensamento, eu vi alguns criadores de conteúdo que eles pensam algo de uma forma totalmente diferente e eu vejo o Vasco vivendo de um complexo de mulher de malandro. Eu não estou aqui para fazer piadinha, eu estou aqui para falar sem frescura. Então, se você é o torcedor mimizento, você pode já, infelizmente, parar de assistir o vídeo porque não vai ser do seu agrado. Agora, se você é o cara raiz e mesmo que você não torça para o time certo, você vai assistir o vídeo até o final e você vai comentar aí qual é a sua opinião sobre o que eu estou falando aqui. Vamos começar da primeira situação que em 2021, quando o Vasco estava lá na Série B, o Vasco contrata esse técnico aqui. Eu não sei se você se recorda, Lisca Doido. O Lisca Doido ele conseguiu 2 acessos de times de Série B para a Série A, mas não sendo campeão, figurando entre os 4 para simplesmente conseguir subir. É aquele protocolo. Se está valendo, se a média é 5, para que eu vou tirar 6, né? E aí o Lisca foi contratado em 2021 porque o Vasco precisava subir. Se tivesse mais de 50% de desempenho e acreditava-se que o Vasco, com um elenco de time de Série A, poderia fazer milagre aí nas mãos do Lisca. O Lisca fazer milagre com o elenco do Vasco. Não fez, o Lisca teve aí 12 partidas à frente do time, perdeu a maioria, tomou 17 gols, fez 13, enfim, 36% de aproveitamento, foi mandado embora. Aí o Lisca depois dá um depoimento falando que ele só foi mandado embora porque ele teve a coragem de mostrar a verdadeira realidade dos bastidores do Vasco, falando que ele estava escalando o jogador que ele não queria escalar, mas que a diretoria queria que ele escalasse porque tinha contrato com aquele jogador e tinha que respeitar. E aí eu lembro que há um tempo eu falei, Renato Gaúcho, jogador não tem lugar cativo, tem que produzir, foi que nem ele falou, que todo mundo tem lugar no elenco e tem que estar pronto para aproveitar a oportunidade. E o Lisca falou isso e recentemente o Vasco demonstrou isso nitidamente, apesar dos técnicos não falarem, sobre o Andrei Santos, que o Andrei ele não estava mais rendendo, ele sai do Vasco, ele vai para o Chelsea, o Vasco devendo dinheiro para o moleque, traz o moleque de volta e vai botar o moleque para jogar. No mínimo você comer merda para você fazer um negócio desse. E aí é o que o Vasco da Gama vai se demonstrando cada vez mais amador nas suas negociações, trazendo jogadores a um valor exorbitante, não compensa e fica endividado, né? Por isso que o Vasco é um time bem arrebentado financeiramente, graças a isso. Aí vem o Renato Gaúcho. Ano passado, o Vasco tenta negociar com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho simplesmente virou e falou que o valor de salário dele era 1.500.000 e ele não ia reduzir esse valor. O Vasco ofereceu 1.200.000 e aí o Renato Gaúcho falou, não, 1.200.000 não dá para mim, tá? E aí ele fala, eu gosto de trabalhar porque eu tô com tesão. Amigo, se você depositar 1.500.000 todo mês na minha conta, você vai ver o que é tesão. Você deposita isso que eu vou te mostrar. Agora, trabalhar com tesão ganhando um salário mínimo, você não trabalha com tesão. Então, tesão é você falar assim, não, eu gosto do meu trabalho. Claro, eu não estou falando para você receber um salário de bosta, mas para você realmente não receber 1,5 milhão. 1,5 milhão qualquer depressivo quer viver. Então, vamos lá. E aí o Renato Gaúcho, provavelmente pelas últimas entrevistas dele, falar do elenco que o Vasco insistiu numa safra de colombianos. Nada contra, mas o Renato Gaúcho falou que eles não são obedientes taticamente, então isso tem prejudicado o bom andamento, tanto que ele falou do Andrés Gomes, que poderia ter matado o jogo, ter feito mais gols e não fez porque, infelizmente, o garoto não toma a decisão correta. Vai um drible a mais, chuta na hora que não é para chutar, na hora que é para passar a bola. Não é só o Andrés Gomes que faz isso no elenco do Vasco, não. Muito jogador faz isso. E aí talvez o Renato Gaúcho tenha seus dias contados, porque tem dado umas declarações, até o Nem Mágico Resolve, isso aí gera uma dupla interpretação, porque ele pode ter falado do tempo de treino, mas aí ninguém respeita o Vasco, né? Renato Gaúcho, à frente do Fluminense, não foi para uma partida na Libertadores porque achou melhor poupar elenco. Se poupar da viagem e continuar treinando o time titular, tudo certo, vida que segue.
Agora, em relação ao Vasco da Gama, o Renato Gaúcho parece que vai ser multado no artigo 11 da Conmebol, falando que se não houver justificativa, o técnico tem que estar sim na área técnica e à frente do time. Mas, de novo, ninguém respeita o Vasco. O Vasco é aquele cara que dentro de casa mostra a bunda para todo mundo e está ficando cada vez mais difícil. Tá? A outra situação esse é o retrato do torcedor vascaíno. E aí agora, com 5 minutos, eu vou falar com você, torcedor vascaíno, que eu sou torcedor. Vamos na seguinte análise, tá? O Vasco é uma SAF, ou seja, o Vasco é uma empresa. O jogador que recebe menos ali recebe muito mais que esse cara aqui, que gastou R$500 para comprar essa... Não, a camisa dele é totalmente lisa, então ele não gastou R$500 não, falha minha. Esse cara gastou aqui pelo menos R$380 nessa camisa. De 380 a R$400. Se ele foi à loja, não pagou frete, dependendo da loja ele pagou aí um valor de frete, R$400, tá? Ele pagou ingresso que não foi barato, para ver, sabe o quê? O Vasco tomar um gol de empate e depois ser eliminado no Carioca pelo Fluminense, que a gente dizia que era nosso freguês. Aí o torcedor vascaíno, que não entende que o Vasco é uma empresa, que se você não for no estádio, se você não comprar a camisa do Vasco, se você não ficar lotando a torcida, você vai ver sim que a diretoria vai ter que reagir. A diretoria vive disso, a grande parte da receita vem de venda de produtos e também da receita dos jogos. Então, se você continua municiando os cofres, você vai para passar raiva. Então, aí é aquela história assim, você é mulher de malandro, você gosta de apanhar. Você vai pagar para baterem na tua cara, é o que está acontecendo. É o que acontece há muitos anos com o torcedor vascaíno. A outra situação, entenda, muitos criadores de conteúdo falam, eu vou apoiar o time até o fim. Eu não estou falando que eu vou trocar de time. Eu estou falando que eu sou realista. Eu estou falando que eu tenho quase 40 anos. Eu não sou uma criança iludida que quando alguém vai zoar o Vasco eu vou chorar. Eu vou ter raiva, vou ter vontade de discutir. Mas o Vasco não me dá respaldo para discutir com ninguém. O Vasco deixou de ser grande há muito tempo. O Gigante da Colina não existe. O Gigante da Colina morreu em 2011. E mesmo assim, em 2011, depois de um rebaixamento. E depois disso foi só desgraça. A gente teve que comemorar Carioca invicto. Grandes bosta ter um título do Carioca sendo invicto, hein? 2, na verdade, 2014 e 2015. Ou 15 e 16, enfim. Mas é isso que o torcedor vascaíno... E outra, vai trazer técnico, vai pagar 1 milhão, vai trazer jogador e não vai resolver, entendeu? Bons tempos era quando para e analisa o seguinte, quem quer mostrar serviço é jogador da base. Você coloca a molecada para ver se eles não conseguem um meio de tabela. Coloca a molecada e coloca 2, 3 jogadores bons de verdade. Aquele medalhão que sabe ser a camisa 10. O Nenê com 60 anos, ele dá baile em metade do elenco do Vasco. Tá? Então o Nenê no meio de campo, que pensa, que sabe achar ali o atacante na posição certa. Outra, era muito mais fácil ter lapidado o GB do que trazer Spinelli e Brenner. Mas, eu não tenho tempo, eu não quero queimar, não sei o quê. Outra, voltando aqui aos técnicos. O Carille, você olhava a coletiva de imprensa dele, nossa, melhor técnico do mundo, elogiava. O Fernando Diniz defendia o elenco, não, que a culpa é minha e que não sei o quê. Batia a boca com o repórter, lógico, não tinha respaldo para nada, não tava entregando. Então é isso, galera. Coloca a mão na consciência. Respeito vai voltar a partir do momento que você se posicionar enquanto torcedor de verdade. Eu não estou falando para fazer que nem a torcida do Flamengo que arranca jogador de dentro do carro, ou o torcedor do Internacional que falou que ainda bem que a filha do jogador era cego para não ver a lambança que ele estava fazendo dentro de campo. Estou falando para você civilizadamente economizar o teu dinheiro e parar de pagar ingresso para tomar na cara. Parar de pagar R$400 por uma camisa que a gente nem patrocinador master tem. A camisa R$400 totalmente lisa. A Nike enrolou pra caramba para fazer a porcaria de uma camisa simplória dessa, ridícula. Pra quê? Falou que tinha negociado, que já estava projetando a camisa desde maio do ano passado para entregar isso aí. Me dá o contrato milionário da Nike e em 6 meses a gente entrega coisa muito melhor que isso aí. Então, torcedor vascaíno, tá na hora de acordar, tá na hora de ter vergonha na cara e pode ter certeza que a partir do momento que a torcida do Vasco reagir de verdade, porque ir lá para falar um monte de coisa e o jogador baixar a cabeça e falar a gente vai entregar sim, a culpa é nossa, vocês têm razão, e a torcida jovem, a força jovem acreditar que está fazendo alguma diferença
e chegar no jogo seguinte, lotar de novo o estádio e de novo passar pela mesma vergonha, amigo, arrego para vocês. Sabe onde dói? É no bolso, mina um pouco da receita. A torcida do Vasco não é pequena não, agora faz a torcida do Vasco esvaziar os estádios para ver se esse time não começa a reagir, se essa diretoria não começa a se mexer, para ver se o Felipe não perde o emprego dele, porque ele como diretor técnico ele não serve para nada. Então, se você é raiz, curte, compartilha esse vídeo com quem é raiz também e vamos lá, que um dia a gente vai ver o Vasco voltar.